Retomar. Tá gravando agora? Tá. Sim. Tá. Então tá. O importante é o cabelo não ter envas. É isso mesmo, Letícia. O importante é não perder horas arrumando o cabelo, gente. Deus do céu. Aliás, hoje ele tá preso porque tá sujinho, coitado. Precisa lavar. Vou lavar depois da aula. Ó, vamos lá. Então, olha só. Antes da gente fazer o exercício 3, que tá faltando, né? Um sisteminha aí pra gente resolver. Na verdade, ele é uma discussão de sistema, tá? Ele tá meio fora de ordem. Devia estar depois da aula que eu vou dar hoje. Mas, enfim. Eu vou falar algumas coisinhas só pra gente se situar e depois a gente fazer ele, tá? Quando a gente vai resolver um sistema, a gente tem 3 classificações para esse sistema. A gente pode conseguir realmente resolver ele, achar um valor para o x, para o y, para o z ou para quantas incógnitas tiver. E aí a gente chama ele, esse sistema, de SPD, que é um sistema possível e determinado. Né? A gente já falou alguma coisa disso quando eu expliquei lá da regra de Cramer, que eu falei para vocês assim, olha, se vocês pegarem o determinante principal, né, que é o determinante que é formado só pelos coeficientes do x e do y, do z, né, do que está antes do igual, e esse sistema der diferente, esse determinante der diferente de zero, então esse sistema é possível e determinado, tá? Agora, esse sistema, o que é o possível e determinado? Eu achei soluções para ele, eu achei um valor para o x, um valor para o y, e um valor para o z, e um valor para o w, e um valor para quantas letras eu tiver. Tá? Eu vou achar um valor para cada um. Ele é possível, consegui resolver, e eu determinei o valor. Por isso que é possível e determinado. Tá? Mas ele pode também ser um sistema possível e indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Como assim? Eu acho que nos exemplos depois vai ficar mais claro. Vou falar só um pouquinho agora, tá? Possível significa que vai ter uma resposta. Eu consigo resolver ele, achar alguma solução para ele. Só que ele é indeterminado porque ele vai ter não vai ter só uma única resposta. Ele vai ter 1 bilhão de respostas. Uma quantidade infinita de respostas. Por isso que ele é indeterminado. Eu não consigo falar exatamente quem é o valor do x, ou exatamente quem é o valor do y, ou exatamente quem é o valor do z. Eu consigo falar para vocês quem é o valor. Eu posso achar um valor possível para x, y, z. Aí o David pode achar outro valor possível para x, y, z. Aí a Isa pode achar outro valor possível para x, y, z. Tá? Então, assim, ele é possível, eu consigo resolver. Só que não é fixo o valor. Não é exclusivo. Tá bom? E tem o sistema impossível, que a gente chama de SI. O sistema impossível, ele se compara com quando a gente resolvia a equação, quando vocês vão resolver a equação e a equação não tem solução. Solução vazia. Isso é um sistema impossível, ele não vai ter solução. Ok? A solução daquele sistema é vazia. Tudo bem? Então a gente tem essas 3 classificações e aí a hora que eu explicar escalonamento, eu acho que elas ficam mais claras, tá? Mas basicamente é isso. Possível determinado, eu consigo resolver e achar uma única resposta. Sistema possível e indeterminado, eu consigo resolver, porém são infinitas respostas. E o sistema impossível, eu não consigo resolver. Tá? Tudo bem até aqui? Tá. Então vamos lá para o nosso exercício 3. Ó. Para M pertencente aos reais, considere o sistema barará. E aí a letra A ele fala assim, para quais valores de M o sistema é possível e determinado? Então aqui a gente vai usar a regra de Cramer e fazer o determinante só dos coeficientes de x e y
e garantir que ele seja diferente de zero. Porque se ele for diferente de zero, ele é um sistema possível e determinado. Ok? Então, ó, letra A. Vou pegar os coeficientes. Então, o M, que é o coeficiente do x. Depois o 3, que é o coeficiente do y. O 4, que é o coeficiente do x. E o 2, que é o coeficiente do y. Tá? Vou resolver o determinante. Então, aqui, ó, resolvendo, a gente multiplica a diagonal principal, que vai dar 2m. Multiplica a diagonal secundária. 3 vezes 4 é 12. Lembra que na diagonal secundária muda o sinal. Então, eu já vou colocar menos 12, tá? Então, 2m menos 12 tem que ser diferente de zero, para isso ser um sistema possível e determinado. Passo o menos 12 para o outro lado. E a gente descobre que o m tem que ser diferente de 6. Então, para quais valores de m o sistema é possível e determinado? Para qualquer valor diferente de 6. Tudo bem? Então, a resposta, aí vocês têm que escrever a resposta bonitinha, tá? Para qualquer valor diferente de 6. Para m igual a 6, classifica o sistema. Então, olha só, a gente acabou de falar que se o m for diferente de 6, ele é um sistema possível e determinado. E se ele for igual a 6? Então aí a gente vai ter duas opções. Ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado, ou ele vai ser um sistema impossível. Mas como é que eu vou saber isso? Primeiro, eu vou substituir no lugar do m, tá bom? O valor 6. Ele está falando que o m é igual a 6. Então, vou fazer a letra B aqui. Vai ficar assim, ó, 6x mais 3y igual a 7. E a outra equação é 4x mais 2y igual a 9. Tá? E agora a gente vai tentar resolver esse sistema. Sem chorar. Vamos fazer por adição? Pode ser? Eu vou multiplicar, eu vou sumir com vou tentar sumir com y, tá? Que eu acho mais fácil. Eu vou multiplicar a equação de cima por 2. Passou um ônibus. A equação de cima por 2 e a equação de baixo por menos 3. Tudo bem? E aí eu vou somar elas. Então, ó, vou multiplicar aqui por 2 e essa daqui por menos 3. Então, vai ficar assim nossas equações, ó. 12x mais 6y igual a 14, menos 12x, menos 12y, menos 6y, desculpa, menos 6y, igual a menos 27. Ixi, professora, vai sumir com o x e com o y. Olha que eu pensei no y, mas vai sumir com o x e com o y. Fala, David. Eu acho que tem gente querendo entrar na sala. A Larissa mandou no chat do grupo. Ai, peraí. Eu aceitei já, não foi? Agora acho que foi. Entrou, gente? Quem tava? Eu cheguei a corrigir o 2. Eu mandei, Bia, no PDF, eu mandei resolvido, não mandei? Gente, o 2. Não vou lembrar agora. Eu posso conferir, Bia, depois da aula. Se eu não mandei corrigido, eu mando, tá bom? Se não tá no PDF anterior, eu mando, tá? Ó, tem mais uma bolinha lá. Peraí, vamos ver o que tá acontecendo lá. É a urna. Foi. Tá. Então tá. Então percebe que o x e o y vão cancelar. E aí, não dá pra gente não escrever nada de um lado. Certo? A gente tem que escrever alguma coisa. Então eu vou escrever 0y ou 0x, tanto faz aqui, tá bom? Só para vocês entenderem o que acontece. Então vai ficar assim, ó, 0y
E aí eu vou fazer 14 menos 24, 14 menos 27, que vai dar menos 13. 0 vezes quem que dá menos 13? Ninguém. 0 vezes qualquer coisa tem que dar 0. Então, nessa equação que eu cheguei, ela é uma equação que não tem resultado. Significa que não vai ter um valor para y. Não tem um valor para y. Ok? Se não tem um valor para y, eu também não vou conseguir achar um valor para x. Ou seja, esse sistema aqui, ó, ele é SI, que era o que ele queria que a gente classificasse, né? Classificasse o sistema. Ele é SI. Ah, professora, mas quando que vai dar SPI, por exemplo? Porque esse caso poderia ser SI ou SPI. Vamos supor que você tentasse resolver essa equação e você chegasse em 0y igual a 0. Ok? 0 vezes quem que vai dar 0? Qualquer número, não é? Quantos resultados eu tenho para y? Infinitos. Então, quantos resultados eu vou ter para x? Infinitos, dependendo do valor do y. E aí, então, ele vai ser um SPI. Tudo bem? Tá? Legal. Então, agora, a próxima parte da aula é um outro jeito da gente resolver. Então, a gente aprendeu. A gente resolve normal, né? Pelo método da substituição ou da adição. Se tiver mais que duas equações, né? Duas incógnitas, dá um trabalhinho resolver pelo método da substituição, tá? Então, não é legal. Aí a gente aprendeu a regra de Cramer, que também dá um trabalhinho, né? Tem que fazer 1 bilhão de determinantes na vida. Mas tudo bem, a gente consegue resolver. E agora a gente vai ver o método do escalonamento, que para mim é um dos... ele mistura o método da adição com o método da substituição, que é o método que a gente está mais acostumado a resolver sistema mesmo. Tá bom? Então eu acho que ele é o mais tranquilo. Fala, David. Professora, na A eu ainda não entendi muito bem o porquê do sinal diferente. Me É perdi porque um assim, ó, pouquinho. é que a gente falou lá nas outras aulas, David. Se o determinante, se o D for diferente de 0, então eu consigo resolver esse sistema, ele vai ser SPD. Por quê? Porque quando a gente acha o valor lá de x, a gente não fazia assim, ó, o dx, o determinante tirando a coluna do x dividido por d? Lembra disso? Lá na regra de Cramer? Você ficou até com dúvida Sim. aula passada? Então, Aham. se ali embaixo for 0, eu tenho um problema. Porque não dá para numa fração o denominador ser 0. Então, se eu garantir que aquele denominador é diferente de 0, então eu consigo achar um valor para x. Agora, se aquilo for 0, na verdade eu não posso nem passar o d dividindo, aí eu vou cair nesse problema aqui, ó. 0, ó, o 0 aqui, ó. 0 vezes alguma coisa, né? Então, se eu passasse esse 0 dividindo, eu teria o valor do y. O menos 13 provavelmente é o valor de dy dividido por 0. Tá bom? Entendi. Valeu, professora. Imagina. Então, tudo bem. Então, a gente vai começar a ver escalonamento agora, tá? Então, olha só. Eu já coloquei um sisteminha escalonado para não ter que ficar desenhando isso daí, ó. Isso é um sistema em escalonamento. Na minha cabeça, escalonamento lembra escadinha, tá bom? Mas na cabeça de vocês pode lembrar qualquer coisa. Não tem nada a ver com escalonamento escada, né? Mas escalonamento vai escalonando, né? Do maior para o menor, é essa a ideia. Mas lembra escadinha, tá bom? Então, como é que fala? Esqueci o nome. Não é propriedade, gente. A definição de escalonamento é exatamente essa. Eu vou escrever ela aqui do lado, mas ela é uma definição meio Brooks, tá? Ó, em cada... Tem um sisteminha escalonado na apostila de vocês, que é na página 377. Então, vocês não precisam copiar isso, tá? Se vocês não quiserem. Se você quiser escrever só a definição aí do lado, tá bom? Em cada equação, existe
um coeficiente não nulo. Coeficiente não nulo. Não, esse S é o sistema, tá? O S aqui é um S igual, então faltou igual aqui. S está na forma escalonada. Se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Número de coeficientes nulos antes primeiros coeficientes não nulos então, olha só. Frase bonita, que texto bonito, né, Binda? Olha só, o que ele está dizendo aí é assim, se você pegar, vocês veem a setinha aqui, né? Se você olhar o que tem de não nulo aqui, ó, que seriam os coeficientes não nulos, ele vai aumentar de equação para equação, enquanto os coeficientes nulos diminuem. Tudo bem? Vai aumentar de cima para baixo, enquanto os coeficientes não nulos aumentam ao contrário, né? Ou ele diminui se eu pensar assim, né? De baixo para cima. Tá bom? Então, é isso. Tem que formar uma escadinha. Ponto. Tem que ir aumentando ou diminuindo. Lembra que esse x1, x2, x3 para a gente vai ser x, y, z, né? Que aqui não vai ter a quantidade de letras que ele quer escrever, tá? Então, normalmente, quando a gente vai escalonar um sistema, ele tem normalmente 3 ou 4, tá? Equações, não tem muito mais que isso, não. Então, vai ter lá o x, o y, z e o w, sei lá. Né? Então, na de baixo não vai ter o x, vai ter o y, o z e o w. Na de baixo não vai ter nem o x nem o y, vai ter só o z e o w. Aí na outra não vai ter nem o x, nem o y, nem o z, vai ter só o w. E se eu tenho só o w, o que acontece é que a gente já achou a resposta do w. E aí a gente vai voltando em cada equação e achando a resposta das anteriores. É bem bonitinho. O trabalhoso é escalonar. Se o sistema vem escalonado, sucesso. Agora, se ele não vem escalonado, dá um trabalhinho escalonar, mas, de qualquer forma, para a gente resolver um sistema, a gente vai ter que ter trabalho. Então, ou a gente vai resolver por determinante, que vai dar trabalho, né? Ou a gente vai ter que fazer por substituição, que vai dar muito trabalho, se ele for grande, o sistema. Ou a gente escalona, tá bom? Então, a gente tem esses 3 métodos aí de resolução. Tudo bem? Posso passar desse slide? Tá copiando, Isa? Tá? Pode passar, Pro. Pode passar? Então, depois que a gente escalonar o sistema, depois que a gente deixar ele em escadinha, aí a gente vai ter 2 tipos de sistema. Então, assim, eu não gosto muito de ser em sistema, a gente falar assim, vai acontecer isso, porque o sistema, dependendo de cada sistema, acontece uma coisa diferente, tá? Então, o sistema ele é bem chatinho nesse ponto, assim, de não ser fixo as coisas, né? Mas, o que eu posso dizer com segurança? Depois de um sistema escalonado, se você conseguiu escalonar e você tiver o mesmo número de equações e de incógnitas, então esse sistema ele é possível e determinado. Então, por exemplo, se a gente tem 3 variáveis, o x, o y, 3 incógnitas, o x, o y e o z, e eu tiver 3 equações depois de escalonar, então esse sistema é possível e determinado. Eu consigo achar um valor para x, um valor para y, um valor para z. Agora, vamos supor que eu escalono e
eu perco uma equação. Mas como assim você perde uma equação, professora? Você acha, por exemplo, duas equações iguais depois de escalonar. E se você achar duas equações iguais depois de escalonar, na verdade você só não tem mais três, você só tem duas. Então, das três que você tinha, você só tem duas. E aí, normalmente, esse sistema vai ser SPI. Mas acontece em alguns casos de dar SI também, tá bom? Então, não vou trabalhar com a regra fixa de que ele vai ser SPI. Ele pode acontecer SI, tá? Então, ó, após o escalonamento... A gente tem dois tipos. Então, eu já ensino a escalonar, tá bom? O primeiro tipo, a gente tem o mesmo número de incógnitas e equações. Oi. Eu posso botar a mesinha aqui no cantinho do nosso quarto? Pra quê? Porque o Tavinho tá lá. Lá é mais sossegado. Daqui 10 minutos começa a aula de música. Pode ser depois? E não, você vai pintar com o quê? Pera aí, gente. Com lápis. Ah, com lápis. Tá bom. Tudo bem? Mas daqui 10 minutos começa a aula de música. Então, o primeiro tipo, o mesmo... Tá subindo a montanha. O mesmo número de incógnitas e equações. Então, esse vai ser SPD sem discussão, tá bom? Agora, o segundo tipo é quando o número de equações é menor que o número de incógnitas. Então, eu vou escrever SPI, mas eu vou colocar entre aspas, tá? E vai ser que aconteça alguns casos que ele seja assim. Mas aí, o que vai acontecer? É que, na verdade, você vai descobrir que ele é SI na hora que você estiver escalonando. Você não vai conseguir nem escalonar ele. Por isso que, se você conseguir escalonar e o número de equações é menor que o número de incógnitas, ele é SPI. É que a hora que você fizer o escalonamento, vai dar um negócio errado, você vai falar assim, puxa, isso não pode acontecer. E aí a gente tem 7 exemplos para a gente ver tudo isso, tá? Os exemplos estão bem legais, eles estão bem variados, acontece um pouco de tudo em cada exemplo. Então vocês vão ver que cada exemplo vai ter uma situação diferente para a gente fazer. O que ele quer fazer nesses exercícios? Ele quer que a gente resolva e que a gente classifique. Lógico, se for SI, solução vazia. Ponto, tá? Mas para isso a gente vai fazer o escalonamento. Então, olha só. No primeiro, na letra A, é muito gostosinho fazer esses exercícios, gente. Na letra A, ele já está escalonado. Olha só, tá escadinha lá, não tá? X, Y, Z e Z. Escalonado, bonitinho. Por que eu falei que é fácil resolver um sistema escalonado? Porque a gente começa de baixo para cima. Então, ó, eu vou aqui no 3Z igual a 6 e acho Z. É só passar o 3 dividindo. Deixa eu só diminuir, que isso daqui tá me incomodando. Tava muito gordinha a letra, né? O Z é igual a 2, ok? Aí eu vou na equação de cima, substituo o valor de Z que eu achei, e aí eu vou achar o Y. Então, olha só. Vou substituir, vai ficar Y menos 2 igual a menos 1. Passa o menos 2 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ah, então o Y deu 1.
Achei o Z e o Y já. E se eu achei o Z e o Y, é fácil achar o X. É só substituir na primeira equação. Então, ó, o X vai ficar igual. X vai ficar igual a nada. X menos 1 mais 2 igual a 6. Menos 1 mais 2 dá 1. Mudou de lado, vai ficar menos 1. Então, X vai dar 5. Ai, fala se não é fofo resolver um sistema escalonado. Fofo, né, gente? Fofo. Então, solução. Aí você escreve em trio, tá? X, Y e Z, na ordem que ele normalmente escreve ali, tá? 5, 1 e 2. Essa é a sua resposta. Tudo bem? Se a vida fosse fácil assim, né? Tivesse todo o sistema escalonado, que beleza que ia ser. Mas não é. Mas não é. Tá bom, então vamos pro B. Alguém tem dúvida nesse, gente? Não? Passar. Fiz pertinho, pus cada um em uma página. Vocês estão vendo que eu tenho espaço, né? Tá lindo. Vocês não tem muito aí na apostila, né? Tá um espacinho pitico aí pra vocês verem. Tá. Esse daqui, ele tá escalonado, mas o que acontece? Eu tenho um número de equações menor que o número de incógnitas. Eu tô no segundo tipo. Ele já tá escalonado, percebe? Já está escalonado. Ah, volta. Eu não classifiquei. Aqui, ó, escreve SPD. Sistema possível determinado, tá? Então, ó, ele tem um número de equações menor que o número de incógnitas. Então, ele está no segundo tipo. Ele já está escalonado. Então, ele é SPI. Tá? Eu tenho certeza que ele é SPI. Okay? Então, se vocês quiserem escrever aí, o bonitinho é SPI. Agora, a questão é resolver isso. Quando está faltando uma das equações, o que a gente faz? E aqui que são elas, ó. Tá faltando o Z, não é? Teria que ter o Z igual a alguma coisa ali, a terceira equação que tá faltando. Sim? Você vai dar um valor para esse Z, que não é um valor numérico, é um valor algébrico, né? Você vai dar uma letrinha qualquer para ele. Ah, mas ele já é uma letrinha, não é estranho? É estranho, mas você vai dar uma letrinha qualquer. Então, por exemplo, eu vou falar assim para vocês. Olha, o Z é igual a alfa, tá? E esse alfa é um número real. Eu dei um valor para Z. Esse valor é fixo? Ele é único? Não. O David pode falar que ele é 1, a Caiane pode falar que ele é 2, a Bruna pode falar que ele é 3. Eu posso falar que ele é 1,5. Tá bom? Cada um pode falar que ele é o que quiser. Mas a gente deu uma letrinha para ele para representá-lo. Então, esse Z vale alfa. Depois que eu falei que o Z vale alfa, eu vou lá na minha segunda equação, que é essa y mais z igual a 1, e substituo o valor de z, que é alfa. E acho y em função de alfa. Depois que eu achar o y, eu volto lá na minha primeira equação e acho x em função de alfa. Tá bom? Então, no sistema possível indeterminado, vai acontecer isso sempre. A gente vai dar uma letrinha para o z, e aí vai encontrar os outros valores a partir dessa letrinha que eu dei. Tá? Pode ser qualquer letrinha, pode ser B, pode ser C, pode ser o que você quiser. Eu coloquei um alfa, tá? Só não vai me colocar X ou Y, né? Que é o que tá usando na equação. Ó, Y mais Z é igual a 1, essa era a segunda equação. Então, eu vou substituir o Z por alfa. Y mais alfa é igual a 1. Logo, Y vai ser 1 menos alfa. Esse é o valor de Y. Então, ó, tem o valor de Z, o valor de Y. Depois eu vou para a primeira equação. X menos y mais 2z igual a 2. Então, o y, cuidado aqui na hora de substituir, tá? Tem que colocar o y entre parênteses por causa desse menos aí, ó. Mais 2 vezes alfa igual a 2. Então, faz a regrinha de sinal. X menos 1 mais alfa mais 2 alfa
igual a 2. Eu preciso falar uma coisa, peraí, deixa eu terminar isso. X. Vou passar o menos 1 para o outro lado, vai dar 3, junto com o 2. E alfa mais 2 alfa dá 3 alfa, vou mudar de lado, vai ficar menos 3 alfa. Ok? Então, olha, eu tenho um valor para x, um valor para y, um valor para z. Mas eles não são únicos. Porque se o David falou lá que o alfa vale 1, percebe que o y vai valer 0 e o x vai valer 0. Se o meu alfa for o que a Caiane falou que era 2, então o meu z vai valer 2, o meu y vai valer menos 1 e o meu x vai valer menos 3. E aí eles vão variando. Então não tem uma única resposta certa, tem infinitas respostas certas, dependendo do valor que eu der para a alfa, tá? Então a hora que você for escrever a sua solução, vou escrever de vermelho. Vai ficar assim, ó. Coloca na ordem, tá? 3 menos 3 alfa, 1 menos alfa e alfa. E aí você coloca lá alfa pertencente aos reais, tá bom? Não pode esquecer de colocar o conjunto do alfa. Então essa é a solução e ele é SPI. Dúvidas? Tranquilo? Tá bom. Ai, gente, tava corrigindo prova. A escola... Já tá um fuzuê o mundo, né? Aí para que facilitar se a gente pode complicar a vida, né? Aí resolveram fazer as provas bimestrais. Que são lá no colégio que eu trabalho, eles têm prova toda semana, que são as semanais, que é de teste, né? Tipo um simulado, assim. E aí eles fazem, e aí no final do bimestre tem uma prova bimestral, que eu não sei direito como é que é, porque eu entrei esse ano no colégio, mas o povo é assustado com a prova bimestral. Diz que a prova bimestral, assim, tipo, tem 12, 13 questões de matemática escrita. Professora, É. o André falou aqui no chat a aula da sua filha, 9h30. Ai, obrigada, André. Pera aí. Música. Ai, eu ticei as cachorras. Obrigada, André. Me esqueci. Aí, olha só. Tá bom. Aí resolveram fazer as benditas das provas bimestrais. Lógico que não com 15 questões escritas, né? Mas aí eu tive que fazer 4 questões escritas. Eu falei, como é que eu vou corrigir isso, né? Porque os caras vão fazer, como é que eles vão fazer? Aí eles tinham que fazer num papel, tirar foto, escanear a bendita da prova lá que eles fizeram e mandar pra gente. Aí eu falei, beleza, a gente vai abrir no computador e corrigir. Não, pra quê, filho? A gente teve que baixar tudo no tablet, corrigir como se eu estivesse corrigindo prova. Eu baixei sei lá quantas fotos, gente, vocês não têm ideia. Corrigi tudo e agora eu tenho que devolver pro aluno. Eu tenho que enviar uma por e-mail para aqueles fofitos. Aí eu briguei com o meu coordenador, né? Falei, pra que a gente vai fazer isso? Os caras vão colar tudo. Qual que é o sentido disso? Lembra de vocês no colégio? Vocês não iam dar uma coladinha no grupo do WhatsApp, gente? Lógico que ia. Gente, aí eu corrigindo as provas, era muito engraçado. Aí vamos supor que, sei lá, o David fez e passou cola pro resto da sala, né? Aí o David colocou aqui no sinal, no menos, x menos y, ele colocou, sei lá, um pontinho, para que alguém viu um ponto. A sala inteira colocou o pontinho. Vocês não estão entendendo. Era uma cola atrás do outro. Eu falei, olha que coisa mais retardada. Bom, mas eu ria sozinha das colas. Falava, gente, colou errado. Olha, o amigo não sabe nem colar. Poxa vida, podia colar certinho, pelo menos tentar entender o que estava colando, né? Não. Se tivesse um quadrado aqui, ó, um esquecia, aí todos esqueciam do quadrado. Foi ridículo, gente. Foi simplesmente ridículo. Mas tudo bem, eu já corrigi, ainda não mandei de volta. Mas eu conseguirei mandar de volta um dia desses. Tem 11 mensagens no chat. Aí eu começo a falar, o povo começa. Processo da escola. Gente, você acha que não vai copiar? Lógico que vai copiar. Até eu que sou mais tonta ia copiar. Então, a minha também faz, com a câmera ligada. Eu passei ontem, eu tive que olhar 3 provas. 2 horas cada prova, sentada na frente do computador, olhando pra cara do ser ali, que, nem olhando pra minha cara ele tava, né? Porque ele tava em outro site, fazendo sei lá o quê, copiando, colando, fazendo qualquer coisa.
Abre o WhatsApp no computador, é isso mesmo. Tanto faz, né? Dá um jeito de colar. Eu também tava tomando conta de prova. Na teoria, a gente não pode fazer nada, né? Tipo, tem que ficar lá olhando. Você acha que eu vou ficar 2 horas aqui olhando? Tá gravando e só não manda pra ninguém. Eu não vou ficar lá 2 horas olhando, né? Eu abro 2 janelas no meu computador e fico fazendo uma outra coisa aqui, olhando a cara deles ali, né? Porque que adianta eu ficar olhando a cara deles, gente? Não adianta nada, né? Só por Deus, é só mais trabalho pra gente, mas tá bom. Já foi, eles já colaram, eu já corrigi a cola, tá tudo bem. Tiraram uns notão, tinha uns que tiravam uns notão que você fala, meu Deus, não sabe o leco cré, isso aqui tá tirando notão. Vamos pro próximo. Esse aqui não está escalonado. Chora. Chora. Chorou? Tá bom. Nós vamos escalonar. Gente, a ordem disso, das equações, tanto faz, tá bom? Se você, eu não vou mudar a ordem de equação aqui, mas vamos supor que você, olhando isso daí, você fala assim, puxa, olha, se eu pegasse a primeira com a terceira, vai ficar muito mais fácil, porque a hora que eu somar elas, o x já desaparece. Percebe? Então, se você quiser mudar a ordem das equações, você pode, tá bom? Trocar elas, a primeira com a segunda, com a terceira, tanto faz. As ordens aqui em casa não estão mais funcionando. Eu não gosto daqui porque ela fica reclamando. Bota o fone. Vocês ouviram? Vamos acelerar o processo. O que é essa folha? Então vai. Olha, tô por aqui de filho já. Tô quase doando, quer? Essa semana eu tive um surto, juro por Deus. A minha mãe fez assim pra mim. Eu liguei pra ela louca já. Falei, eu quero sumir, eu quero que todo mundo desapareça. Gente, a gente não tem mais vida. Eu não sei como é que é na casa de vocês. Mas eu, como mãe, professora, eu não tenho vida. Eu não sou mais eu, sabe? Assim, tipo, eu tenho que ser mãe, ao mesmo tempo professora, ao mesmo tempo dona de casa. Tá um inferno isso. Mas vai passar um dia desses. Vai melhorar. Minha mãe até se dispôs a ficar com elas um fim de semana inteiro, mas eu tô com medo por causa do Covid, então acho que não vai. Mas tá bom. Ó. Vamos trocar, vai ficar tão mais bonitinho. Eu vou trocar a segunda com a terceira, tá bom? Só pra ficar mais fácil. Ó. X mais Y mais Z igual a 6. E menos X mais Y mais 2Z igual a 7. E a terceira eu vou escrever aqui, ó. 2x mais 3y mais 4z igual a 20. Tá? Troquei a ordem, tudo bem. Agora, olha só, para a gente escalonar, a primeira linha a gente nunca muda o que ela é do início, tá? A gente deixa ela o que ela é no início. Só que para eu conseguir tirar o x da segunda, eu vou somar as duas e aí vai subtrair esse x vai somar. Se vocês não conseguirem acompanhar, eu vou tentar fazer direto. Se vocês não conseguirem me acompanhar, vocês falam, tá? Então, ó, a primeira não vai mudar, vai ficar x mais y mais z igual a 6. Vou somar as duas, ó, x com menos x, sumiu o x. Y mais y vai dar 2y. Eu tô somando essas duas aqui, ó. Z mais 2z, 3z. E 6 mais 7, 13. E a terceira? A terceira ainda a gente não mexeu. Continua como está. Tá bom? Então, olha, já fizemos a primeira e a segunda, agora estão certas. A gente não mexe mais nelas. Agora, eu tenho que olhar para a terceira. A terceira, primeiro, a gente vai tirar o x dela. Depois que a gente tirar o x, a gente vai tirar o y. Então, para tirar o x, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a terceira. Só que eu vou multiplicar na minha cabeça, tá bom? Eu não vou fazer a multiplicação, porque senão eu vou usar um espaço gigantesco da folha. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui por menos 2 e somar com essa daqui. Vamos fazer, ó, devagarzinho. Vou copiar a primeira e a segunda. Fala, Carolina.
Fica longe dele que ele não vai ficar perto de você. Ele tá deitado. Então deixa ele dormindo, não acorda ele. X vezes menos 2, menos 2x, mais 2x, sumiu. Tudo bem? Então eu tô fazendo a continha aqui, ó. Menos 2x mais 2x sumiu. Menos 2 vezes y dá menos 2y, mais 3y dá y. Certo? Menos 2z mais 4z dá 2z. Menos 12 mais 20 dá 8. Tudo bem? Já melhorou. Agora a gente precisa sumir com o y da última. Como é que eu vou sumir com o y da última? Eu vou multiplicar ela por menos 2 e vou somar com a segunda. Tudo bem? Então, ó, vou fazer assim, ó. Vou multiplicar essa por menos 2 e vou somar aqui. Não adianta eu querer fazer com a primeira, né? Porque a primeira tem x. Então, se eu fizer com a primeira, vai aparecer o x nela também. Tá? Então, vai ficar assim, isso, ó. X mais y mais z igual a 6. 2y mais 3z igual a 13. E agora vamos fazer a conta, ó. Menos 2y mais 2y, 0. Menos 4z mais 3z vai dar menos z. Menos 16 mais 13 vai dar menos 3. Escalonei. Tá escalonado. X, Y, Z e Z. Agora eu resolvo. Se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, a gente já sabe que esse sistema é um sistema SPD. Ok? E aí agora é só resolver, ó. O Z vai dar 3, que eu só multipliquei por menos 1. Vou substituir o Z na segunda, então vai ficar 2. Já vou fazer a conta, tá bom? De novo, se Jesus tem 10 mensagens. Espera aí. Aí sobre a mãe. Eu sou... Eu falo que se tirasse 7 eu ia chorar também. Eu sou meio nerd. O meu avô ele me chama de... Como é que ele me chama? Aí, sei lá, ele me chama de um nome aí, tipo, me zoando. Professora, Ah. eu sei lá, eu achei meio confuso, tipo, tipo, na hora que vai fazer as modificações, somar, multiplicar, sabe? As que permanecem, as que, tipo, somem, sabe? Tipo, Ó, quando você vai mexer na segunda... A primeira sempre vai permanecer, David. Ponto. Tá? O problema é que a gente vai ter que fazer as contas... Eu vou usar a primeira, eu vou fazer multiplicações e somas com a primeira, só que só na minha cabeça. A original continua lá. Né? Então, a original era x mais y mais z igual a 6. Então, ela continua, percebe que ela permanece. Aí, eu utilizo ela como recurso para assumir com o x e com o x, né, no caso, tanto da segunda quanto da terceira. Então, eu vou fazer a multiplicação por ela, vou fazer a soma ou a subtração com a segunda e com a terceira, mas ela permanece no estado original. Eu só faço a conta na minha cabeça e faço a conta com a de baixo para sumir com a de baixo. Tudo bem? Então, que nem aqui eu só somei, né, no caso, não precisava multiplicar, porque aqui já cancelava. Então, achei essa equação. Quando eu fiz a multiplicação aqui por menos 2 e somei aqui, ó, percebe que eu fiz a multiplicação por menos 2 em cada pedaço, em cada termo aqui, e já fui fazendo a conta com a de baixo. Já sumi, ó. Então, sumi o 2x, já arrumei o y para o que ia ficar, o z e o numerinho aqui. Tudo bem? Aí, a hora que eu vou fazer aqui, ó, a conta com a segunda para sumir com y,
a segunda permanece. Eu já arrumei, a primeira já está certa, a segunda já está certa. Depois que elas estão certas, elas não se modificam mais. Eu só faço a conta com elas para chegar no resultado que eu quero. Mas aí eu faço a conta na minha cabeça. Então, tipo, a ordem no início é arbitrário. Tipo, você A pode ordem escolher. Aí pode. só que depois de escolhido, eu tenho que manter essa ordem até o final. Isso, mantém, porque aí como você Ah, vai tá. começar a sumir com coisas, né? Aí você vai manter a ordem porque você já escolheu a ordem certa para ficar fácil para você. Eu normalmente não mudo, ó, eu nem tinha visto, ó, eu resolvi aqui, eu resolvi de outro jeito na minha apostila. Eu poderia usar a primeira equação de novo para definir o Z. Como assim, Samuel? Se explique melhor. Como eu resolvi na minha apostila, eu nem vi que dava para mudar a ordem. Também eu fiz ontem à noite quase dormindo, né? Mas aí eu nem vi que dava para mudar a ordem e ficar melhor, tá? Mas aí agora eu vi e falei, puxa, se eu mudar a ordem. Eu normalmente não mudo a ordem, David. Eu uso a ordem que tá e vou, tá? Mas como eu vi essa era muito mais fácil, beleza. Mas se não... Ô, professora, Entendi, valeu, professora. Ah, tá. Então, ó, Samuel, é assim. Se você for fazer isso que você está querendo, você vai substituir, vai isolar o Z, aí vai ficar igual a 6 menos x menos y, certo? Aí você vai substituir isso na segunda e na terceira. E aí você vai ter uma equação você vai ter um sistema menor que só de duas incógnitas. Aí você vai achar o x e o y. Só que esse método é o método da substituição. No método do escalonamento, a gente não faz assim. Porque senão você fica fazendo, é meio que recursivo, né? Você fica indo e voltando na mesma letra até você achar o x, o y e o z. Dá para fazer, tá? Não tem problema. Só que o que é legal do escalonamento? E o que te ajuda no escalonamento? A classificar o sistema. Então, você vê muito mais fácil se ele é um sistema SPD, SPI ou SI. Se você resolver por substituição aqui, vamos supor que ele fosse um sistema SPI. Você ia conseguir resolver, porque mas você ia ter que perceber lá na frente que você ia ter duas coisas iguais ao mesmo tempo. E aí você ia ter que pegar uma delas e chamar de uma letrinha alfa, beta ou A, B, C, né? Que nem eu fiz no exercício anterior. Então, assim, em relação à classificação do exercício, em classificar o sistema, fazer por escalonamento é melhor. Fazer nesse método é melhor, tá bom? Porque ele é muito mais fácil de visualizar. Quem falou comigo? Alguém chamou? fui eu, o Samuel. É Ah, porque a dúvida que você acabou de tirar foi do Henrique, na real. tá bom. O que eu fiquei em dúvida é que assim, quando você foi definir o Z, você usou a terceira equação e somou com a segunda. Uhum. E aí eu usei a primeira de novo e eu cheguei em Z igual a 2. Aí eu não sei se Mas e o que podia. você fez com o X? Como assim? Porque, ó, você usou a terceira com a primeira, não é isso? Exato. Você só subtraiu? Ah, justo, entendi. E o X? Entendi. Ele aparece de novo. Por isso que quando a gente vai definir o Z, a gente não usa a primeira mais. Porque a primeira, ela tem o X. Eu entendi Ah, sua tá bom. dúvida agora. Tá Beleza. bom? Obrigado. Imagina. Tudo bem, gente? Então, achamos o Z igual a 3. Agora, vamos substituir lá na segunda. Ó. 2y mais 9 igual a 13. Passa o 9 subtraindo, então o 2y vai ficar igual a 4. O y é 2. Tá? E aí vai na primeira e substitui tudo isso, ó. X mais 2 mais 3 igual a 6. Então, ó, 2 mais 3 é 5, mudou de lado, ficou menos 5. O x deu 1. Então, a solução aqui é bonitinha, 1, 2, 3. Tá? É um sistema SPD. Tudo bem? Ai, quero ir para os outros. Vamos. Muita conta, né? Pode passar, gente? Tem alguém copiando? Tem dúvida no chat, professora. Ele podia apitar esse negócio, né? É um plim.
Daria para isolar o Z na primeira. Não, dá Henrique, para dizer, fazendo por substituição, que é o que você quer fazer, falar que é SPI. É que o que vai ser mais chato é a percepção. Você vai ter uma hora que parece que as equações elas vão ficar todas iguais. Você vai ter uma dificuldade em resolver. Tipo, você vai achar coisas assim, ó, 2x igual a 2x, coisas estranhas. E aí, a hora que você começar a ter essa dificuldade de resolver, você vai ter que ter uma sacada que ele é SPI. Então, é só a dificuldade em ver. Mas dá para resolver. Dá para fazer. Vou dizer que teve uma época da minha vida de estudante que eu só fazia por substituição. Não gostava do escalonamento também. Mas dá para fazer. Você começa a perceber que ele é SPI, tá? Vamos pro D. Tá? Vai. Ó. Deixa eu pôr esse treco mais por cima. Peraí. Ah, não dá aqui, né? Então, vamos lá. Vamos escalonar ele. Percebe que na terceira equação, gente, tá faltando o Y. Tá bom? Então, só cuidado com isso. Se você quiser, para ficar mais fácil, para você colocar 0y ali, para você não perder o y, pode colocar, tá bom? Eu não vou colocar, mas pode colocar. Vamos sumir com o x da segunda equação. Então, para sumir com o x da segunda equação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ela por menos 2 e somar a primeira com a segunda. Então, ó, vou multiplicar por menos 2 e vou somar aqui. Tá bom? Então, lembra que a primeira não muda. 2x mais y mais z igual a 1. E vamos fazer a continha na nossa cabeça. Ó. Menos 2 vezes x dá menos 2x, mais 2x sumiu. Menos 2 com menos y vai dar mais 2y, mais y vai dar 3y. Menos 2z mais z vai dar menos z. E menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Tá? E a terceira copia. Ó, vou colocar o 0y. Tá bom? Agora eu tenho que sumir com o x dessa terceira equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar ela com a primeira, que é o que tem x ainda, ó. Tá? Então, para a gente fazer isso, ó, eu vou multiplicar por menos 3 lá em cima. Melhor acho que a de baixo, por menos 2. Vou multiplicar de cima por 3 e a de baixo, a terceira por menos 2. Ó, vou multiplicar aqui por 3 e aqui por menos 2. Agora são duas multiplicações juntas, hein? Cuidado. E vou somar elas, tá? Então, vamos lá. Lembra, a primeira já tá certa. A segunda já tá certa. Só vamos modificar o que vai acontecer com a terceira, tá? Então, ó, multipliquei a primeira por 3, o x ficou 6x e menos 6x, sumiu. Aí o y, ó, 3y e 0y, tá? Porque menos 2 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 3y. 3z e menos 4z. 3z com menos 4z vai dar menos z. E 3 com menos 10 vai dar menos 7. Aí, vamos parar aqui. Olha para o que a gente encontrou. Eu tenho duas equações que são exatamente iguais na primeira parte, antes do igual. Só que depois do igual elas mudam. Sim? Quando isso acontecer, a gente para de resolver e fala que ele é SI. Ele é um sistema possível, é um sistema impossível. Por quê? Porque eu tenho duas contas que são iguais e chegam em resultados diferentes.
É como se eu falasse para vocês assim, 2 vezes 3 é 5 ou 2 vezes 3 é 6. Sei lá. É a mesma coisa. Eu tô falando coisas erradas. Uma delas tá certa, mas uma tá errada. E quando isso acontecer, eu não consigo resolver. Eu não sei qual tá certa e qual tá errada. Então a gente para de resolver. É um sistema SI. Agora, pode ser que numa outra situação você chegasse exatamente na mesma equação. 3y menos e igual a menos 7, 3y menos e igual a menos 7, por exemplo. E aí esse sistema vai ser SPI. Por quê? Porque aí eu vou esquecer uma das equações, porque as duas são iguais, eu não vou trabalhar com duas equações iguais. E aí eu vou ter 3 incógnitas e 2 equações. Eu tenho uma equação a menos. Tudo bem? Então, se ele é SI, qual é a solução? Vazia. Não tem solução. Tá? Isso por causa desses 2 fulaninhos aqui, ó. Uxe, que Maria, que coisa gorda. Esses 2 aqui, tá? Eles estão errados. Tudo bem? Podemos ir pro E? Vamos lá. É legal quando é assim, né? Não tem muita conta pra fazer, acaba logo. Ó, esse daí tá semi-escalonado. Por quê? Porque a primeira equação tá certa, x, y, z. A segunda equação tá certa, y e z. A terceira que eu preciso arrumar. Certo? A gente vai primeiro tirar o x. E aí vocês vão ver que tá faltando o z nela. Mas a hora que eu tirar o x dela, vai aparecer o z. Por quê? Porque pra gente tirar o x, Samuel, vai acontecer igual aconteceu naquela que você queria tirar o z com a primeira equação. Ó. Vai automaticamente, como a primeira tem z, vai aparecer z na terceira. Tá? Então, ó, aqui é só subtrair uma da outra, né? Porque como as duas são 2x, eu posso subtrair. Vamos subtrair a de baixo pela de cima? Pode ser? Eu vou subtrair a terceira pela primeira, tá? Ó. Eu vou fazer o contrário. Tá? Então, ó. A primeira vai continuar igual. A segunda já tá certa, também continua. Nós vamos modificar a primeira, a terceira. Então, ó, 2x menos 2x sumiu. 2y menos y vai dar y. Ok? 0z, não tem o z lá, hein? 0z menos 1z vai dar menos z. E 2 menos 1 vai dar 1. Falei que os exemplos estavam bonitinhos, os exercícios estavam bonitinhos. Ó. O que aconteceu nessa? É parecido com o anterior, só que deu 2 equações exatamente iguais. Y menos z igual a 1. Eu não vou trabalhar com 2 equações exatamente iguais, elas são as mesmas equações. Por isso que é legal escalonar, gente. A gente não consegue perceber de cara, olhando para aquele sistema, que tem 2 equações iguais ali. Que tem 2 equações que representam a mesma coisa. Tá? Quando eu escalono, eu encontro isso. Tudo bem? Então, ó, esse sistema, ele é um sistema SPI. Ele é possível e indeterminado. Por quê? Porque a gente só vai trabalhar com a primeira equação e com a segunda equação. A terceira é igual. Ah, e como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver igual a gente resolveu a letra B. Chama o z de alfa. O z é igual a alfa. Alfa pertence aos reais, tá? E aí volta e vai substituindo, ó. Então vai ficar y menos alfa igual a 1. Então y é 1 mais alfa. Então, ó, achei o z, que é alfa. Achei o y, que é 1 menos alfa, 1 mais alfa. E agora eu vou achar o x. Ó, então vai ficar assim, 2x mais o valor de y, que é 1 mais alfa. Aqui eu não vou pôr entre parênteses porque o sinal é positivo, tá? Mais alfa igual a 1. Então, ó, o 1 com 1 dos dois lados vai cancelar. Vai ficar 2x igual a menos 2 alfa. E o x vai dar menos alfa. Achei o x.
Então, a solução vai ser menos alfa, 1 mais alfa e alfa, com alfa pertencente aos reais. E ele é SPI. Tudo bem? Deu para entender o que vai acontecer quando você vai descobrir que ele é SI ou SPI? Deu? Tá. Vamos pro próximo? Dá tempo? Tem 1 minuto, dá, né? Vamos. Ó. Jesus, professora, tá uma bagunça isso. O que está acontecendo aqui, criancinhas da tia? Aqui é um exemplo bem diferente, porque ele tem 3 equações, mas ele não tem 3 incógnitas. Certo? Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai escalonar, vamos pensar em escalonamento, ou aqui dá até para pensar em adição, da primeira com a segunda. Eu vou achar um valor para y, ok? E aí esse valor para y, ele vai ter que ser válido, ele vai ter que achar o mesmo valor de x, tanto na primeira quanto na segunda. Na terceira, desculpa. Se isso acontecer, ele é SPD. Se isso não acontecer, ele vai ser SI. Tá bom? Porque ele vai dar soluções diferentes em cada caso. Então, olha só. Eu vou escalonar pensando só na primeira e na segunda. E vou deixar a terceira lá de escanteio, por enquanto. Então, eu vou multiplicar na minha cabeça a primeira equação por menos 2. E vou somar aqui. Então, vai ficar assim, ó. X mais y igual a menos 1. Menos 2x com 2x cancela. Menos 2y com y vai dar menos y. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Com o 0 vai dar 2. Tá? E a terceira equação de escanteio aqui, ó. O que aconteceu aqui é que a gente já achou o valor de y, ó. O y vale menos 2. Agora, para a gente saber se esse sistema é um sistema que tem solução, porque eu achei uma solução para o y, eu tenho que pegar essa solução e ver se ela é igual, o resultado de x é igual tanto na primeira quanto na terceira equação. Tudo bem? Só um minutinho, gente. Então, substitui o y tanto na primeira quanto na terceira. Só um minutinho, moço. O Alvani foi lá. Ai, senhor. Pega aí, filho. Tá. Então, ó, substituiu aí. A hora que a gente substitui o y aqui, ó, o x vai ficar menos 2 igual a menos 1, o x vai dar 1, certo? A hora que a gente substitui na de baixo, vai ficar 4x menos 6 igual a menos 2. 4x vai dar igual a 4. O x deu 1. Ah, então eu tenho um valor para o x, um valor para o y, esse sistema é SPD e ok. Agora, vamos supor que eu tivesse substituído e na de cima eu encontrei x igual a 1, na de baixo eu encontrei x igual a 5. Sei lá. São soluções que não são iguais. Então, é parecido com aquele exemplo que a gente fez na letra B. Que vai ter como se tivessem 2 equações com 2 respostas diferentes. Então, ele seria SI. Tá? Então, cuidado quando eu tenho mais equações do que incógnitas. Os meus resultados, eles têm que ser válidos em todas as equações para aquele sistema ser válido. Se ele não for válido em todas as equações, eu não tenho solução. A solução é vazia. Tá bom? Não pode ficar variando assim, a torta e a direita. Tá bom? Então, aqui no caso, ele é SPD. E a solução é 1 e menos 2.
Você pode perguntar assim, ah, mas eu não podia então, já que tem mais equação do que eu queria, desencanar de uma delas? Não. Tá bom? Elas têm que fazer parte da sua conta. E o último, para a gente finalizar, vamos lá? Vou passar aqui, ó. Ele já é de cara um sistema, um SPI, tá? Ou SI, né? Mas, enfim, a gente vai escalonar ele e ele vai ser um SPI, tá? Então, para escalonar, é só tirar o x. Eu vou multiplicar de cima por menos 3. E somar na de baixo. Então, lembra que a primeira permanece. Aí multiplica, ó, menos 3x com mais 3x, cancelou. Mais 3y, cuidado com a regra de sinal, com menos 2y dá y. Menos 6z com mais 6z, zerou. Vou escrever, tá? 0z. E menos 3 com mais 4. Eu falei menos 3 com mais 4, certo, né? Vai dar 1. Tá bom? Aí você fala assim pra mim, nossa, professora, mas não tem o z lá em cima. Ele tem que ter um valor para z. A gente consegue, ele está escalonado aí. A gente consegue achar um valor exato para z? Não vamos conseguir. Por quê? Porque esse sistema é um sistema SPI. Mas, no caso aí, a gente tem um valor de y. Porque o y não depende do z nesse caso. Percebe? O y dá 1. Então, apesar de eu não ter um valor fixo para o z, né? O z vai ser alfa. Eu tenho um valor fixo para o y. O y é 1. Só que eu também não vou ter um valor fixo para x. Porque o x vai depender do alfa, que é o z que está lá na equação dele. Ah, mas então ele continua sendo um SPI? Continua. Porque apesar do y ser 1, o x e o z têm soluções variadas. Então a gente tem infinitas soluções. Dependendo do valor do z, eu vou ter um valor de x, apesar do y ficar fixo. Tá? Então, ó, substituindo o z e o alfa, né, lá do z, e o 1 do y, na primeira equação, a gente vai ter assim, x menos 1 mais 2 alfa igual a 1. Então, o x vai ser 2 menos 2 alfa. Então, ele é SPI. E a solução dele é 2 menos 2 alfa, que é o x, 1 do y e alfa do z. Tudo bem? Nós estamos de parabéns hoje. Nós terminamos os exercícios. Fala, David. Eu acho que eu não incorporei muito bem essa parte depois que você multiplicou e chegou no y igual, quer dizer, y mais 0z igual a 1. Depois disso, eu acho que eu não incorporei muito bem. Eu não entendi muito bem o Ó, raciocínio. tem duas equações, certo? Então, aqui, ó. Aqui são duas equações. Parei aqui. Tenho 3 incógnitas e 2 equações. Ok? Então, tem mais incógnita do que equação. Eu não vou conseguir achar o valor de z. Então, o z eu já chamei ele de alfa. Ponto. Não consigo achar. Ele está faltando a última equação aqui, que é o z igual a alguma coisa. Então, essa equação eu crio ela. Z igual a, sei lá o que, eu não coloquei o alfa pertencente aos reais. Então, eu tenho que criar, tá? Sempre que eu tiver um SPI, ou seja, que eu tiver mais equações, menos equações do que incógnitas, a gente tem que criar a terceira equação. Então, eu crio, do jeito que você quiser. Z igual a B, Z igual a C, Z igual a qualquer coisa. Tá? Criei a terceira equação. A partir da terceira equação que eu criei, eu vou voltando e resolvendo, achando y e achando x. É que nesse caso, nesse exemplo, o y ele dá um valor, porque ele é independente do z. Né? Como deu 0, z, aqui ele não depende do valor do z. Por isso que ele deu um valor. Tá? Mas não tem problema nenhum isso. Não significa que fiz alguma coisa errada ou vai dar outra coisa. Não, ele pode dar um valor mesmo, ou o x poderia dar um valor, sei lá, por exemplo. Tá? Ah, tá. Então é um caso de SPI, só que com uma variável com valor fixo, né? Isso, Acho uma que agora variável com entendi. valor fixo. É isso. Beleza. Entendi. Tá? Valeu, professora. Por isso que eu Obrigadão. falei que eu gostei bastante. Não é sempre que eu gosto dos exercícios que estão na apostila, não. Mas desses exercícios eu gostei bastante. Eu achei que eles têm todos os casos, assim, aparece bastante coisa. Deixa eu ver que tem uma dúvida aqui.
Volta para a lousa anterior, Gi? Deixa eu só escrever alfa pertencente aos reais aqui. Vou voltar. Eu acho que é uma lousa anterior. É essa? Para a lousa do D? Eu não entendi qual lousa aqui. Ah, do E. Tá bom, volto. Essa aqui tinha bastante coisa, né? Ó, esse é parecido com aquele, tá vendo? Ó, eu criei o Z igual a alfa, só que o Y ficou dependente do Z e o X também. Não deu um valor X qualquer. Hora do café, gente. Hora do café, que hora feliz. Eu amo tomar café. Não café, o café preto. Eu amo tomar café, sabe? Tipo, café da manhã, café da tarde. Adoro. E não é nada, gente. É só bobeira, é só pão. Adoro pão. Acho que o meu problema é o pão. Tudo bem? Mentira, tem frutas picadas. Que mentira! Aqui Puxa, tiver. muito chique. Antes tivesse. Professora, Ah, manda uma questão brava de escalonamento pro Avônio resolver sábado. vou mandar. Ela fez Você é a brava. equação? Que Ela equação? fez. Eles nem me falaram? Fugiu, não, nem falaram. Sábado você foi lá na minha aula, interrompeu a aula, a hora que eu estava fazendo a equação de segundo grau lá, facinho, de equilíbrio. Ela não fez, gente, arregou. Qual que é, David? Me fala a equação do Coisa segundo grau. feia. Vixe, nem eu lembro. Eu também não. Mas não tem como a equação do segundo grau ser difícil. Ela... Uns números com vírgula. Ah, é só as contas. Ele ficou lá falando da aproximação, né? Porque ele tudo aproxima. Não, daí se aproxima 1, sei lá o quê, por não sei o que lá, e dá certo. Né? Então, não é sempre isso, não. Não é da dele, não. É. Palhaçada isso. Ficar aproximando as contas. Imagina, Gi. Gente, é isso. Um super... Olha, eu tô meio me achando estranha, porque assim, uma semana a gente tem aula, na outra semana a gente não tem aula. Uma semana a gente tem aula, na outra semana a gente não tem aula. Tá muito estranho, né, nossas aulas. Fez 2 semanas assim, né? Uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Mas a próxima tem e na outra não tem. Tá bom? Então, na próxima aula a gente volta. Na próxima aula vai ser só... Como é que fala? Hoje estou boa com as palavras, né? Classificação de sistema, tá? Só que a gente vai classificar. Então, assim, eu preciso que vocês tenham muito isso do SPD, SPI, SI na cabeça. Quando que um acontece, quando que outro acontece, quando que outro acontece. Porque vão começar a aparecer letrinhas no lugar desses números aqui, no lugar dos coeficientes. E ele vai querer que a gente estude essas letrinhas, que nem a gente fez no primeiro exercício da aula, que era do outro capítulo. A gente estude essas letrinhas para falar para ele, olha, se o M for tanto, vai ser SPD. Se o K for não sei o que lá e o M for não sei o que lá, vai ser SPI. E assim por diante. Então, assim, eu preciso que vocês tenham fixo o SPD, o SPI, o SI na cabeça para a gente conseguir desenrolar a aula que vem. Tá bom? E é isso. Aí a gente finaliza o sistema a aula que vem. Gente, um beijo. Até semana que vem, então. Tem uma dúvida aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Beijo, boa semana. Obrigada a vocês, André. Tchau. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Boa semana. Boa semana. Até a quarta que vem. Deus quiser, até quarta que vem.